Sessão ordinária número 22, de 16 de dezembro de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Kleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. O sábio não odeia nem os mandamentos nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. E o homem sensato crê na lei de Deus. Discussão e votação da ata número 021/2025, da sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 021/2025 permaneçam como estão. Os que discordem, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o secretário da mesa para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o secretário de Estado da Cultura, Eduardo Loureiro, têm a honra de convidar Vossa Excelência para o ato de certificação e liberação de recursos do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho. Assinatura dos termos de execução cultural do edital Invernadas Culturais, anúncio de parcerias com o MTG e apresentação do programa CTG na escola. A realizar-se às 17h30, no dia 17 de dezembro de 2025, na casa da OSPA, Avenida Borges de Medeiros, 1501, Praia de Belas, em Porto Alegre. Prezado vereador, presidente da Câmara Municipal. Considerando a mudança anual da presidência da Câmara Municipal, informamos que é necessário atualizar o responsável cadastro no CNPJ do seu município. Essa atualização é fundamental para garantir a regularidade do cadastro e viabilização dos repasses mensais de recursos. Anexamos a este comunicado as orientações detalhadas com o passo a passo necessário para realizar esta alteração. Contamos com sua atenção para que o processo seja concluído o mais breve possível, assegurando a continuidade dos repasses de recursos. Estamos à disposição para eventual esclarecimento. Atenciosamente, Annelise Hackbart Porn, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. Ofício número 225 de 2025. A Sua Excelência, Sr. Eider Vilas Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação dos projetos de leis. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexos os projetos de lei número 101 a 114 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência na próxima sessão ordinária agendada. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação das proposições apresentadas, pedindo pelo regime de urgência em vista das suas importâncias e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Esse espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Lucas Chu. Uma boa noite a todos. Quero saudar o presidente Eider, demais colegas vereadores, assessor Marcos e Jefferson e todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, hoje nós chegamos na última sessão do ano. Posso dizer que foi um ano com muito aprendizado, um ano muito bom para eu, principalmente, conhecer um pouco mais sobre a política. Como se diz, a gente não sabe tudo, mas com certeza a gente aprende a cada dia. Tivemos, sim, algumas intrigas aqui nessa casa, desavenças ao longo do ano, que isso é uma coisa normal da política, né? Mas, acima de tudo, tivemos resultados positivos. Cobramos bastante, né, na atuação dos secretários, do prefeito e, principalmente, em relação à nossa agricultura do nosso município. Também, como oposição, trabalhamos muito trabalhando em pequenas demandas da população dentro do Legislativo, para que o Poder Executivo pudesse analisar e buscar algumas soluções.
algumas dessas demandas não foram atendidas. O exemplo é uma recomendação que eu fiz sobre o georreferenciamento, que era mapear as propriedades rurais para evitar, quer dizer, para poder as forças de segurança, bombeiros, ter uma melhor localização. E até agora não foi atendido, mas espero que seja analisada e colocada em prática nos próximos anos. Quero aqui também parabenizar a iniciativa importante relacionada então à agricultura do nosso município, onde há algum tempo atrás a agricultura não estava sendo valorizada, praticamente não tinha quase apoio nenhum. Hoje vejo que o prefeito, então o Kleber, o secretário Mose estão trabalhando cada dia para fortalecer cada vez mais a nossa agricultura. Por isso, então, deixo meus parabéns a eles e que essas melhorias e sugestões sejam cada vez mais fortes aqui no nosso município. Também quero deixar registrado que nesse ano foram feitas muitas cobranças ao Poder Executivo. Muitas vezes a gente vem aqui, pede, mas nem sempre é atendido. Mas espero que então num próximo ano a gente venha aqui pedir e logo seja atendido nossos pedidos. Um exemplo claro disso, que a gente sempre trabalhou forte, cobrando sobre os nossos caminhões frigoríficos. Um deles foi entregue e o outro ainda se consta aí nas garagens da prefeitura e ainda não foi entregue. Então é um valor alto que está aí parado, mas deve ser destinado a alguma entidade ou de repente possa ser tirado o baú e colocado na Secretaria de Obras, que tanto necessita de algum caminhão. E pensando também no próximo ano, é importante a gente ter um olhar mais atento às obras públicas, né, do nosso município, que seja feita uma análise mais rigorosa e uma cobrança mais forte às empresas responsáveis por essas obras. Um exemplo é os banheiros públicos e a nossa ciclovia. Estão demorando muito tempo para ser concluído. O banheiro público é uma obra, chega final do ano, todo mundo está nas festividades do município e não tem aonde ir. E a ciclovia, como eu trabalho na empresa Móveis Boa Vista, seria um local para a gente estar podendo ir ao trabalho com mais segurança. Hoje a obra está parada e não sei o porquê ainda não está concluída. Outro ponto importante para pensarmos para o próximo ano é o fortalecimento dos nossos trabalhos junto aos programas do governo do estado e do governo federal. Em nossa visita a Porto Alegre, nós visitamos vários gabinetes de deputados e também algumas secretarias, e a gente pôde aprender um pouco melhor como funcionam esses programas. E até temos um programa que é da Consulta Popular de 2023, lá na SDR, que ainda está pendente de pagamento. Não sei qual o motivo que isso não foi feito o pagamento. Creio eu que seja importante nós, da administração aqui, cobrar diariamente ou ir lá descobrir o porquê que não está sendo pago. Algum problema, alguma coisinha deve ter, e eu creio que tem pessoas capacitadas para poder sempre fazer essa cobrança. Às vezes, muitas vezes não se trata apenas de enviar o projeto, mas sim de acompanhar diariamente. Então, espero que no próximo ano seja feito isso aí. Quando observamos, municípios vizinhos sempre estão recebendo diferentes programas e conquistando investimentos. E o nosso aqui não consegue, então a gente tem que ficar atento a isso. De forma geral, acredito que a política de Nova Boa Vista tem tudo para melhorar cada vez mais. Seguiremos sempre cobrando, fiscalizando e sugerindo melhorias, reconhecendo quando for necessário. Por fim, quero então agradecer a todos os munícipes de Nova Boa Vista, reafirmando que podem me procurar a qualquer horário, qualquer dia, pois sempre estarei à disposição da população. E desejo a todos, então, os munícipes, um feliz e abençoado Natal e um próspero Ano Novo. Que todo mundo não passe de ano, mas sim passe para uma vida com muito sucesso. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Arley Lochester.
Saudação especial aos colegas, ao presidente, a quem está nos assistindo pelo diário e também quem nos acompanha em outros meios de comunicação. Primeiramente aqui, quero agradecer ao presidente Eider, que está encerrando seu mandato hoje, claro, no fim do ano, mas hoje, teoricamente. Agradecer por tudo que nos auxiliou durante esse ano aí para a gente poder fazer o nosso serviço com mais tranquilidade. Primeiramente, quero parabenizar a Secretaria de Obras aí que conseguiram realizar uns trabalhos que a gente tinha pedido lá na linha Manhador Baixo, patrulhamento daquela estrada. Ficou muito boa com essa chuvinha em cima agora. A terra vai sentar e com certeza vai ter uma estrada melhor ainda que já tinha lá. Também, mesmo nós saindo em recesso, hoje é a última sessão ordinária do ano, a gente tem que deixar umas tarefas para o secretário trabalhar durante as nossas férias, né? Eu gostaria que ele também encaminhasse uma rede escavadeira lá na região do Manhador Baixo, que tem vários bueiros lá e esses têm alguma terra na frente. E, na medida do possível, fosse fazer essa limpeza dessa sarjeta aí para evitar futuros entupimentos de bueiros. Em especial ali na subida do Morro do Gauchinho, no lado da escolinha ali, tem um bueiro grande, bastante água, e ali o bueiro está bastante trancado já, e se chover muito, com certeza vai estragar a estrada, que com tanta dificuldade foi feita esse ano, e muito bem feita, diga-se de passagem. Também, em frente à residência de Valdir Schmitz, também tem um bueiro e uma sarjeta trancada. A hora que uma máquina passar por lá, que faça essa limpeza. Como também, quando é patrolada as estradas, muitas vezes tem pedras e É normal ter pedra na beira da estrada, só que às vezes, quem sabe, seja encontrada uma maneira de ser recolhida essas pedras. Eu sei que é trabalhoso, que o pessoal, não tem muito pessoal para fazer esse serviço, mas quem sabe, patrola empurra no monte com uma carregadeira e um caminhão já leva embora. Também já não vai essas pedras para dentro das lavouras dos produtores, que às vezes não conseguem tirar, não tem o equipamento adequado, e quando vê uma máquina, ajunta uma dessas pedras, aí dá um prejuízo muito grande. Nossa viagem a Porto Alegre, que nós realizamos dia 8 e 9, eu acredito que foi proveitosa, visitamos vários gabinetes, né? Entregamos várias demandas para o município em todos os setores, agricultura, obras, educação, saúde, assistência social. E a gente sabe que está num fim de período de ano, mas quem sabe o ano que vem surja alguma novidade aí para Nova Boa Vista. Quero parabenizar melhor as equipes de salão do município de Nova Boa Vista, do Master, Supermaster e Veterano, como também as outras que não chegaram nas finais, em especial aquelas que foram campeão, parabenizar eles pela integração que tiveram com o município e com toda a região. Desejar um Feliz Natal para todos, um próspero Ano Novo, que o ano que vem seja melhor ainda do que esse ano. E precisamos ter mais harmonia e paz no mundo. Era o que eu tinha para hoje, meu muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Clair Liu. Quero saudar o presidente desta casa, vereador Eider Milani, aliás, o presidente desta casa, vereador Eider Milani, o assessor jurídico Marcos, colegas vereadores, o Diário RS e os que nos acompanham pela rádio.
Estamos encerrando mais um ano de trabalho nessa Casa Legislativa, marcado por conquistas, aprendizados e também desafios. Para mim foi uma experiência nova, na qual muito aprendi e ainda tenho muito a aprender, sempre com o propósito de melhor atender aos anseios e às reivindicações dos nossos munícipes. Quero parabenizar a Secretaria da Assistência Social pelas apresentações do Natal Solidário. Foi possível ver muitos talentos sendo incentivados desde cedo, como demonstrado pelas bailarinas do balé, pelas bandas e demais apresentações culturais. Aproveito também para destacar a importância de oportunizar apresentações aos nossos 3 corais, Lira, Bem-Querer e São José. 2 deles, inclusive, representaram o nosso município fora do país neste ano, divulgando o canto coral em nome de nossa cidade, em nome do nosso município. Portanto, também poderia se oportunizar esses 3 corais para apresentar os seus cantos. Para 2026, espero que possamos fortalecer o diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, inclusive com maior presença do prefeito e do vice-prefeito nas sessões desta casa, possibilitando o esclarecimento de dúvidas e o alinhamento de informações. Ainda há questões importantes que precisam de respostas, como a situação da piscina Vó Maria, inaugurada já há mais de um ano, e que ainda não está apta para uso. Também persiste o problema do toldo da Escola Santos Anjos, que se encontra cada vez mais danificado sem solução definitiva. Me permite uma parte, não, vereadora? Sim. Em conversa, inclusive, com a secretária de Educação, eles estão aguardando agora as férias para resolver essas questões do toldo e de outros problemas que existem na escola. Então, é uma coisa que vai ser resolvido para o início do próximo ano letivo. Que bom, obrigada. Eu só penso assim que é um assunto do ano inteiro, os vereadores reivindicando, e acho que é um trabalho que não precisaria tanto tempo, né? Então, é um assunto que eu questiono aqui, né? Também, além disso, as obras da ciclovia, que nem o Lucas falou, seguem paralisadas, gerando questionamentos, e tudo indica que permanecerão desta forma na virada do ano. Ao encerrar, quero agradecer ao presidente desta casa, o Eider, aos nobres colegas, pelo bom relacionamento nesta casa, pela colaboração, pelo respeito e pela dignidade que marcaram nossos trabalhos ao longo deste ano legislativo. O Natal é um tempo de gratidão, de estar próximo de quem amamos, de celebrar a vida e renovar a esperança em dias melhores. Desejo que o amor e a união estejam presentes em cada família, que as esperanças se renovem e que a alegria aqueça os corações. Que a magia do Natal transforme sonhos em realidades e que o melhor presente que possamos oferecer seja o nosso amor. Feliz Natal a todos e 2026 seja um ano de muitas conquistas. Minha gratidão e meu boa noite. Concedo a palavra ao vereador Franklin Klema. Meu boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente da casa, o vereador Eider, nobres colegas vereadores, assessor Marcos, assessor Jefferson, munícipes de Nova Boa Vista e a todos que nos acompanham através da Diário RS. Senhor presidente, hoje serei breve. Iniciarei então minha fala fazendo um agradecimento especial ao Poder Executivo, prefeito Kretz, vice-prefeito Éder, referente ao início dos trabalhos de melhoramento e alargamento na estrada Linha Cachoeirinha, que é uma obra que vem sendo reivindicada pela comunidade há vários anos e que, enfim, está saindo do papel para a posterior realização dos trabalhos de asfaltamento.
Também gostaria de deixar uma mensagem que resume um pouco o meu ano, o nosso ano aqui na Câmara Municipal de Vereadores. O ano de 2025 foi marcado por desafios significativos, mas também por importantes avanços. Enfrentamos dificuldades, divergências e debates intensos. Porém, acima de qualquer diferença, prevaleceu o respeito institucional e o objetivo maior de trabalhar pelo bem da nossa comunidade. Registro meu reconhecimento aos servidores desta casa, que com dedicação e profissionalismo garantem o funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Agradeço também à população que acompanhou, cobrou, participou e acreditou no trabalho do Poder Legislativo. Encerramos este ano legislativo com a certeza que ainda há muito a ser feito. Os desafios continuam, mas levo comigo a convicção de que estamos no rumo certo, trabalhando com seriedade, transparência e compromisso público. Que o próximo ano nos traga mais união, sabedoria nas nossas decisões e coragem para enfrentar os problemas que se apresentarem. Que possamos continuar honrando e confiando a confiança da população e fortalecendo cada vez mais a democracia em nosso município. Finalizo desejando a todos um período de recesso com saúde, paz e renovação de energias. E que 2026 seja um ano de progresso, justiça e desenvolvimento para a nossa comunidade. Conceda a palavra ao vereador Gilberto Piaia. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero saudar o presidente da casa, o Eider Vilos Milani, em nome dele, aos meus colegas vereadores, ao Marcos, ao Jefferson e quem nos acompanha pelas redes sociais. Inicialmente, quero agradecer ao presidente, ao secretário. Estamos encerrando um ano de trabalho e eu, como vereador de primeiro mandato, só aprendi e tenho muito a aprender junto com os colegas. As diferenças políticas ou questões de trabalho ficam só na política, não ficam na amizade. Eu tenho certeza que não tenho inimigos dentro dos colegas vereadores, não levo para o lado pessoal. Então, estamos encerrando um ano eu tenho certeza que um trabalho bom. Se ficou qualquer coisa que não foi bem resolvida, vamos levar adiante para 2026 e sempre pensando para o melhor do nosso povo. Quero deixar uma mensagem para os munícipes. Prezados munícipes de Nova Boa Vista, neste período festivo em que celebramos o Natal e nos preparamos para a chegada de um novo ano, gostaria de expressar meus mais sinceros votos de paz, saúde, harmonia a todas as famílias. Que o espírito natalino, que nos inspira a amar o próximo e praticar a solidariedade, renove nossas forças e nossa esperança em dias melhores. Que possamos juntos continuar construindo uma cidade mais justa, próspera para todos. Desejo um Feliz Natal, um ano novo, repleto de realizações e bênçãos. Muito obrigado. É isso que eu tenho para hoje. Conceda a palavra ao vereador Ricardo Salzi. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Eider, o assessor jurídico Marcos, legislativo Jefferson, aos colegas vereadores e ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Quero começar parabenizando todos os atletas do regional, assim como o Arley falou, categoria Master, Supermaster, Veterano, Livre e Feminino. A todos que participaram e principalmente
aos que ficaram campeões. Também quero fazer um comentário que o Bider falou na última sessão sobre as pessoas que são inscritas e que não vão. Eu acho que sim, teria que ter uma penalização sobre essas pessoas aí, porque ou deixam de dar a oportunidade para outra pessoa, porque em algum jogo, eu sei que eu participei e eu não consegui ir no jogo, e teve o pessoal do Super Master e Master que jogaram pela categoria veteranos. Então, eu, como atleta da categoria veteranos, eu dedico a pessoas assim, Gilmar, Mano, Serginho Schwartz, pessoas que deram uma mão para nós. Mas também fico chateado pelas pessoas que tinham o nome da lista e não foram. Muito chateado. Eu acho que sim, o CMD deveria tomar umas rédeas um pouco mais fortes sobre essa questão aí. Mas, enfim, final de ano, a gente tem que só agradecer, então parabenizar as equipes do veterano que ficou campeão, o Supermaster que ficou vice e o Master que ficou campeão. Parabenizar essas equipes. Então também, eu não falei na sessão passada, quis desejar os parabéns a todos os atletas do futebol 7, que também mês passado, ou esse mês ainda que se encerrou, a gente fica muito feliz pelo belo público que tinha ali no Grêmio Esportivo Shell, onde, falando de trazer, que a gente também trouxe uma um projeto. Um vereador assim falou que questão de a gente se inscrever em mais negócios do coisa. Ali nós tivemos um espetáculo durante a noite, onde teve o projeto do Ilumina, seu Lucas Chu. Além do projeto Ilumina, que pôde ter o jogo durante a noite, que é um local fresquinho, tem mais projetos ali como Mais Poços, Pavimenta, que já fomos contemplados, e que acredito que até final de anos seremos contemplados por mais um Pavimenta, se Deus quiser. Falando nisso, quero também agradecer o convite ao Kleber, juntamente com ele e com o presidente da Associação da Água do Maniador. A gente teve a felicidade de ir no dia 9, onde a gente foi contemplado, a comunidade do Maniador, com 100 mil reais para perfuração de um poço e complementação do poço. 100 mil reais, então, mais poços, 2. Então, e também já deixando avisado que a gente tem mais uma comunidade inscrita para a próxima, caso saia mais Poços 3, que é a comunidade de Linha Tijolo e Baraca, onde várias pessoas já me pediram. Já tivemos a conquista da caixa de água, né, seu Nori, que favoreceu a comunidade. Então, se Deus quiser, saia mais Poços 3, quem sabe, no ano 2026. São tudo coisas que o Executivo, juntamente com vereadores, tanto com situação ou oposição, buscam, junto com o nosso governo estadual e federal, esses negócios aí. Então, a gente agradece tudo isso, todas essas coisas aí. Também, a gente tem que finalizar um negócio com notícias tristes, né, do nosso governo federal novamente. Direitos de expressão. Tivemos um cantor, provavelmente todo mundo já deve saber, Zezé de Camargo, acho que é isso, que eu não sou muito fã de sertanejo, mas, enfim, foi ele. Falou uma coisa e teve seu direito de expressão cancelado por outra, que já cancelaram um show dele lá em São João do Egito, onde tinha dinheiro do governo federal que já colocou e já cortou as naipas. Então, a gente fica indignado, um governo que fala que tem direito de expressão para tudo que é lado, mas é só para alguns. Assim como a gente sempre vem falando aqui, nosso STF, que só usa o poder para algumas pessoas. Também, inversão de valores,
roubos sendo tampados com outros assuntos. Onde é que está a nossa resposta do que tanto nós cobramos, né, Senhori? Aqui, a questão do INSS. Onde é que está o dinheiro? A gente fica chateado, muito chateado com isso. Me permite uma parte, não, vereadora. Eu até, realmente, Vossa Excelência está colocando uma situação que realmente a gente fica envergonhado no Brasil. Porque eu acredito o seguinte, quem roubou tem que devolver o dinheiro. Então, os sindicatos que roubaram aí, dos coitados, dos pobres, dos idosos aí, não. Aí dizem que o governo está devolvendo o dinheiro. Não, é o cara que paga imposto, somos nós que estamos devolvendo. O governo não tem dinheiro. Então, é realmente vergonhoso e, mais ainda, o STF nunca falou a questão do roubo do INSS. Por que não? Obrigado. É bem isso aí, né, Sonori? Mas te garanto que dentro dessa política também tem pessoas muito boas aí. Também tem que falar sobre a questão de mídias, que divulgam o que somente interessa a elas. Então, é um negócio que a gente fica chateado desse nosso governo. Também gastos exorbitantes sobre tudo que COP30, todos aqueles gastos que tiveram. Eu acho que uma reforma tributária onde a gente está acontecendo, eu acho que temos que sentar, baixar os pés, levantar a cabeça, olhar para frente e pensar um pouco melhor. Também espero que 2026, quem sabe, seja um pouco diferente, um ano que seja mais saudável para todos. Também quero parabenizar ao presidente Eiter pelo mandato dele de presidente da Câmara e também desejar boa sorte para o novo presidente que dê continuidade ao seu trabalho. Também quero finalizar desejando um abençoado Natal e um excelente ano de 2026 para todos os munícipes de Nova Boa Vista. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Eider, colegas vereadores, assessores dessa casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu até tinha pensado em não me prolongar no meu pronunciamento, mas como líder do governo, eu tenho que colocar algumas coisas boas que aconteceram esse ano e que também tem que ser lembradas por nós. Eu acredito que a coisa mais certa que a oposição faz, nobres colegas vereadores, é cobrar. Eu também faria isso. Se eu fosse oposição, eu ia cobrar. Só que tem uma coisa, né? Nem tudo é possível fazer, porque a gente sentar como vereador, eu posso dizer, porque eu já fui prefeito. Então, sentar naquela cadeira lá, você tem que administrar o dinheiro que tem para todas as secretarias, e por isso que talvez, muitas vezes, até meus pedidos não são realizados, mas tenho certeza que o prefeito e o vice-prefeito gostariam de fazer tudo, mas a gente sabe que tem que obedecer o orçamento e também algumas coisas que têm que ser feitas. Mas aqui eu devo dizer que cobrar é importante, sim, deve ser feito, mas também é bom a gente colocar aquilo que foi feito. Por exemplo, os PICs que têm acontecido no nosso município,
academia, que é uma coisa muito procurada, inclusive de ser feito à noite, né? Para as pessoas que trabalham durante o dia. Então, são uma coisa que em outros municípios, às vezes, são citados, não tem isso. Que bom nós ter um médico que vai visitar as pessoas idosas na casa, aquelas que não podem se fazer presente aqui no posto de saúde. Qual é os municípios que têm isso? Então, nós temos que valorizar isso. Parabéns aquelas pessoas que lutam pelas melhorias para os nossos munícipes, que merecem isso. Por exemplo, eu também eu procuro, como líder do governo, cobrar as coisas que são tratadas aqui. No todo, ainda eu esqueci de falar, vereadora, é que, na verdade, não foi feito durante as aulas, porque eu questionei a secretária e ela me disse, olha, Neuri, é uma coisa perigosa, tem que mexer lá e com cheio de criança aí, então é melhor aguardar quando as férias, que não tem crianças aí para resolver esses problemas. Então a gente tem que também ter um pouquinho de senso nesse contexto, né? E dizer que, na verdade, vereador Roscheider, certo o seu posicionamento. Eu, quando fui secretário de obras desse município, eu sempre, quando dava uma chuva forte, eu pegava 2 funcionários, 3, e fazia um roteiro no interior para ver onde é que a água atravessava, onde é que tinha um bueiro trancado, isso. E cobrei sempre nas administração passada também, estou cobrando nessa administração, a questão de quando se faz um patrulhamento, que tenha junto uma reta escavadeira para limpar as bocas de bueiro. Verdade, tem que ser feito isso. Por quê? Porque a patroa não consegue chegar até no fim do escoamento lá do bueiro. Então tem que ter uma retro lá. E um caminhão junto já para carregar as coisas e levar embora. E muito bem colocado. Eu também, quando eu fui secretário de obras, o pessoal sabe que quando era molhado para arrumar a estrada no interior, a gente pegava uma reta escavadeira, uma carregadeira, que tinha poucas, né? Não tinha... E ia lá, e onde é que tinha aquelas pedras maiores, carregava e no caminhão e levava embora. Eu acho que tem que ser assim. É uma questão de organização. Por isso que eu cobro sempre a interiorização no nosso município. Por quê? Máquina não é feita para andar em estrada, ela tem que estar lá no lugar e todas elas reunidas, que daí tu faz um puxeirão e faz as coisas bem feitas. Eu sempre coloco nessa questão aí, né? Mas cada um tem suas maneiras de trabalhar. E aí a gente tem que respeitar. Muito bem. Dito isso, eu quero aqui também agradecer a Deus que me trouxe até essa noite aqui mais uma vez. Agradecer a minha família pelo suporte e pela contribuição para que eu possa ter esse momento, e não só aqui na tribuna, como sempre, como vereador, e ajudar a tentar resolver os problemas dos nossos munícipes. Agradecer os amigos, os apoiadores, os munícipes, que sempre me apoiaram, para que nós pudéssemos ter um município com ideias, com ações, para que nós possamos sempre melhorar o nosso município. Por isso que eu disse, é bom pedir, tem que pedir. Mas, às vezes, não é tudo que aquilo a gente pode atender também. Então, eu quero aqui desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que seja com muita paz, saúde, fé, esperança e amor. A todos vocês, meu muito obrigado. Quero agradecer, para finalizar, o presidente Eider pela condução dos trabalhos, a mesa
do nosso legislativo, os nobres colegas vereadores, desejar também um Feliz Natal para vocês, um próspero Ano Novo, e que nós possamos junto, no ano que vem aqui, trazer os anseios da nossa população e tentar resolver junto com o Executivo, e que é uma coisa que a gente é eleito para isso. Então, a todos que nos acompanham, um grande abraço, até o ano que vem, se assim o bom Deus o permitir. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzinhac. Minha saudação especial ao nosso presidente Eider, em seu nome, os demais colegas, nosso assessor jurídico Marcos, assessor Jefferson e pessoas que nos acompanham pela Diário RS em mais uma sessão, então a última de 2025. Também como falavam os demais colegas, é um momento, eu acho que da gente agradecer as diversas secretarias do nosso município, né, pelo trabalho realizado. Sem dúvida alguma, tivemos erros, mas também tivemos acertos. Então, a gente também está aqui para reconhecer quando isto acontece. Também preciso registrar aqui mais umas questões de pedidos para a nossa Secretaria de Obras, como o colega Arley já fez. Eu tenho um pedido de munícipes que trafegam pela rua Cláudio Andrioli, que principalmente quando ali passam com máquinas colheitadeiras, tem uma dificuldade muito grande em função de galhos das árvores que estão obstruindo parte do trajeto ali. Então, se a Secretaria de Obras pudesse fazer uma poda em alguns galhos ali para facilitar esse acesso ao pessoal que tem máquinas. Também gostaria de pedir aqui à nossa Secretaria de Obras uma manutenção periódica na nossa pracinha da Rua Pôr do Sol. É uma praça inaugurada há pouco tempo, e eu fui olhar esses dias, nós temos com bastante demanda naquele espaço lá, bancos com madeiras quebradas, né? Então a gente não sabe o motivo dessa madeira já está estragada, talvez não por função do tempo, né? Mas talvez outras atividades realizadas que não deveriam acontecer no espaço, mas precisamos uma manutenção periódica naquele espaço lá, então a secretaria responsável que fosse fazer essas demandas. Também, mais uma vez, pedi à Secretaria de Obras uma atenção especial à nossa linha Colhe, ali aquela ponte. Eu também fui ver aquele espaço lá, foram largadas algumas pedras na cabeceira dessas pontes, mas está bem complicado lá, corre-se o risco de amanhã depois um carro acabar entrando naquele riacho ali. Mais uma vez também para a minha Secretaria de Obras, para o meu secretário Neco, uma atenção e uma melhoria na rua Alberto Tums, né? É uma situação que até chato já, a gente está pedindo isso de novo aqui, já foi pedido acho que 3 ou 4 vezes, mas que precisamos que seja resolvido também esse espaço. Um estudo de viabilidade, colega Neuri também, aquela noite que eu comentei, foi defensor da ideia, também passei ontem naquele local, continua ainda sendo via principal, a rua Felipe Verlan, na descida do morro que vem da linha Gabriúva ali, nós comentamos de talvez colocar um quebra-mola ali para reduzir velocidade, ou de mudar a preferencial, né? Me permite uma parte, não, vereador? Claro, claro. Eu até estive cobrando isso com o prefeito, e ele me colocou que só colocar, vai ser feito a preferencial para Gabriúva, certo? Só que ele me disse, ó, Neuri, só colocando aquela plaquinha pequena, pare, talvez o pessoal não vai observar. Então, deixa acontecer aí quando agora, nos próximos dias, ou ano que vem, logo, vamos escrever grande pare aí na rua Felipe Verlan, né? Para o pessoal que não observar a plaquinha, às vezes, que possa ver a pintura de pare para não dar problema de acidente. É isso que vai acontecer, tá bom? Ok. Mas são situações que a gente precisa estar cobrando, que nem o colega dizia, né? Então a gente até às vezes acaba passando por chato de estar aqui cobrando de novo, né? Mas são situações
que a gente não é para nós, para o nosso pedido não, mas é uma necessidade da comunidade que a gente vem trazer nesta casa. Também preciso mais uma vez levantar uma situação aqui quanto à história do nosso britador móvel, né? Nós tivemos, infelizmente, uma situação de furto do nosso gerador no decorrer do ano. Instalamos lá um sistema de energia trifásico no local, com um custo acima de R$70 mil. Em seguida, o roubo dos motores deste britador. Então, assim, nós hoje tivemos uma despesa muito grande num equipamento que para nós não agregou durante 2025. Então, eu preciso pedir aqui também, dentro das possibilidades da administração, de que este equipamento volte a funcionar o mais breve possível. Nós hoje estamos tendo uma despesa mensal com o aluguel de um espaço. Nós estamos tendo uma despesa mensal de energia elétrica, que não faço ideia de valores, mas não deve ser barata, né, porque é uma estrutura trifásica para um gerador, para um britador, desculpa, e não está agregando em nada ao município de Nova Boa Vista. É um espaço lá, um equipamento parado que não está gerando retorno ao município. Então eu preciso cobrar isso da minha secretaria, que talvez quando a gente puder voltar do recesso em fevereiro já tenha sido resolvido esse problema. Da minha Secretaria da Agricultura, também, em nome do secretário Edson, parabenizar ele pelas atividades desenvolvidas no ano de 2025. O colega Lucas já colocava do avanço que nós tivemos na nossa Secretaria da Agricultura, de incentivos na bacia leiteira, na suinocultura, na questão de licenças, na questão de extensão de horas máquina, quanto isso é importante em nosso município, o quanto desenvolveu a suinocultura em nosso município com estruturas sendo edificadas. Mas eu também preciso registrar aqui, que nem o colega Lucas falou, que nós ainda temos um caminhão frigorífico parado, né? Adquirido em 2024, custou aos cofres do município R$538 mil. Gente, isso é muito dinheiro, isso é mais de R$500 mil, que hoje está parado no galpão aqui da Secretaria de Obras, por não poder ser utilizado, enfim, para a demanda que ele foi comprado. Então, que talvez amanhã depois, como o colega Lucas sugeriu, ver dessa possibilidade de se esse caminhão não pudesse ser destinado a uma empresa do ramo frigorífico do nosso município. Nós só temos 2 empresas do ramo. Então, assim, que amanhã depois esse caminhão não fique parado mais meio ano, mais um ano aqui em nosso pátio, desvalorizando, né, o mesmo, e que ele possa o mais breve possível poder estar trazendo retorno para o município também. Como o colega Neuri falou também, né, a gente quando vem cobrar algumas necessidades, alguns anseios da comunidade aqui, eu preciso mais uma vez reafirmar aqui o meu pedido de solução do problema da nossa Câmara de Vereadores. Eu estive ontem, entregando uma documentação da nossa viagem para o Jefferson e pude deparar de que a nossa cozinha aqui ela estava recheada de baldes, aonde que temos goteiras no nosso telhado. Então se gastou numa reforma de uma estrutura, de uma cobertura de uma Câmara de Vereadores R$37 mil, e hoje tínhamos na época uma goteira grande, hoje nós temos várias. Eu fui testemunha disso, não contei os baldes que tinham na cozinha que estavam nas goteiras, mas com certeza eram mais de 10. Né? Então assim, ó, é inaceitável nós termos uma despesa de R$37 mil na contratação de uma empresa para resolver um problema e o problema se tornou maior e ele não é resolvido. Então, de cobrar também a minha Secretaria da Agricultura, que é a responsável pela execução dessa reforma, que tome providências. Não sei de que maneira, se a empresa não está respondendo ao pedido do município para reformar, para corrigir o problema, que se notifique essa empresa. Bem, desculpe pedir mais uma parte, mas é interessante a gente esclarecer. Realmente esse problema existe. E, pela informação que eu tenho, ela foi notificada agora, está sendo notificada essa empresa para resolver esse problema judicialmente. Né? Então, o prefeito está sabendo desse problema, é um problema que tem que ser resolvido, mas está sendo feito agora, então, pela parte judicial, então, para resolver esse problema. Obrigado. Ótimo saber disso, mas eu preciso frisar também que nós tínhamos a oportunidade de não se deixar chegar a esse ponto, né? O problema já persistiu antes do pagamento e mesmo assim se pagou essa conta. Então que se comece a pensar diferente nas situações que quando o problema não é resolvido para qual foi contratado, não se paga esse fornecedor. Que tenham a certeza que se isso não tivesse sido pago,
ele teria vindo no outro dia resolver o problema. Agora, como a empresa ela foi ressarcida do serviço dela, olha a situação que vai se causar cobrando judicial. Sabe-se lá quanto tempo esse problema vai persistir e sabe-se lá se o município vai conseguir ressarcir essa despesa ou vai corrigir o problema. Amanhã depois vai ter que estar gastando de novo numa situação que não deveria ter acontecido. Enfim, também, que nem o colega Ricardo falou, o colega Arley falaram também, parabenizar as equipes de Nova Boa Vista, então que estiveram participando do nosso tradicional campeonato regional de futebol de salão. Parabenizar em especial as equipes campeãs e vice-campeãs. A gente também esteve participando do evento. Lamentar que esse evento se coincidiu com o evento da nossa assistência social. A gente entende do trabalho da Secretaria da Assistência para organizar todo um evento. Parabenizar ao trabalho aqui em nome da secretária com as crianças com a terceira idade, onde o colega Neuri faz parte. E aí se programar para um evento e aí chegar no dia ter uma outra organização regional, aonde que eu entendo de que deveria ter batido o pé e ter dito não, os Nova Boa Vista não vai participar das finais do regional. Vereador Branco, só me permita uma Claro, parte. colega. Eu fiz parte em 2017 do time de futebol ali do Fluminense, onde eu fui na reunião do regional, onde a gente sempre é prejudicado. Nova Boa Vista, como a gente tem uma população muito inferior às outras, a gente já é prejudicado no futebol e ainda a gente tem outras questões extra-campo que favorecem as equipes de Barra Funda, Chapada, Novo Bareiro. Mas, como a gente falou, a gente teve 2 equipes campeãs e uma equipe de vice, e se Deus quiser, daqui mais para frente a gente valorizando as nossas escolinhas, como a gente tem uma escolinha de coisa, a gente tem que valorizar um pouco mais. Mas sim, eu acho que nosso prefeito teria que bater o pé e não ter ido jogar bola. Muito bem colocado as tuas palavras aí, porque era um evento que já estava marcado no nosso calendário e não foi cumprido. Eu acho uma vergonha o pessoal que fez essa programação da final do regional. Obrigado, colega Ricardo. Sem dúvida alguma ficou chato para nós, falo por nós, Eu também sou desportista. Colega presidente Eider também esteve lá, colega Ricardo também esteve lá, colega Arley também esteve lá. Então a gente gostaria de ter participado também do evento aqui de Nova Boa Vista, mas também a gente gostaria de defender as cores do nosso município. Então é uma situação que eu acho que poderia ter sido contornada. A gente sabe do entendimento que Chapada teve na questão de liberação do espaço do ginásio 3 de junho deles lá, mas Chapada tem outras quadras que poderiam ter sido cedidas então para esta final em outra oportunidade. Enfim, como o colega Ricardo falou, Nova Boa Vista sempre não é reconhecida como deveria em algumas oportunidades. Mas mais uma vez registrar aqui e parabenizar a secretária Letícia pelo trabalho realizado e pelo belo evento. Infelizmente a gente não pôde estar presente. Preciso também aqui registrar os sentimentos então aos familiares da nossa conterrânea Helena Seltenreich, ocorrida no último final de semana. A gente lamenta o acontecido, é mais uma situação que penso que poderia ter sido diferente, poderia ter sido um desfecho diferente. Uma senhora que até na sexta-feira, ao final da tarde, estava carpindo em sua propriedade. Começou com dores no sábado à tarde, foi levada ao hospital de Sarandi. Segundo familiares, fizeram um soro e mandaram ela para casa. 2 horas depois ela infartou. Então é uma situação que a gente já lamentou algumas percas de vidas de Nova Boa Vista e mais uma vez aconteceu de que talvez se tivessem feito exames teriam constatado que ela estava infartando e teria tido um desfecho diferente. Lamentar mais uma vez o acontecido e que talvez amanhã depois a gente possa vir aqui e dizer que as coisas estão mudando. E por final também, deixar aqui o meu agradecimento a todos, aos colegas, parabenizar a presidente Eider pela condução dos trabalhos nesta casa, sempre buscando também bom êxito da casa durante o ano de 2025.
Desejar às famílias de Nova Boa Vista, desejar às famílias dos colegas vereadores, de todos nós, um feliz e abençoado Natal, que tenhamos um ano novo repleto de saúde, realizações e que, sem dúvida alguma, 2026 será um ano próspero a todos nós, sempre com diálogo, sempre com trabalho, defendendo aqui o interesse da nossa comunidade, né? Onde que, se a gente durante o ano não concordou com algumas situações, é porque a gente estava defendendo o interesse da maioria, que é o interesse da comunidade. Finalizando então mais uma vez, um feliz e abençoado Natal e um próspero ano de 2026 a todos e até fevereiro então, se Deus assim o permitir. Passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da mesa, vereador Gilberto Piaia, para pronunciar-me. Assumo a direção dos trabalhos e de imediato passo a palavra ao vereador Eider Milani. Boa noite a todos. Cumprimentar o Gilberto, que me substitui na condução dos trabalhos, o assessor Marcos, o Jefferson, demais colegas vereadores e os que nos acompanham aí pela diário, comunidade em geral aí de Nova Boa Vista. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por estar findando mais um ano, a minha família, né, em especial a minha companheira Daíse, ao meu filho Augusto, ao enteado Enzo, e também aos 110 votos confiados a mim, né, na última eleição. Na primeira fiz 111, na segunda 110, então fica aqui meu agradecimento, né, por eu estar aqui hoje, graças a essas pessoas que confiaram essa votação à minha pessoa. Agradecer também ao Marcos, o Jefferson, a Silvana dos Santos também, que faz a parte da limpeza aqui da casa, né, que trabalham aí para que a casa sempre esteja em plena atividade aí da melhor forma possível. Também gostaria de agradecer a Silvana da contabilidade, ao Jurandir Nego, por serem parceiros, né, e estarem sempre ajudando a essa casa aqui para que siga no caminho certo, né. Então são funcionários essenciais aí que com certeza, não só eles, tem mais funcionários, mas fica o meu agradecimento especial a eles, né. Agradecer ao executivo, secretários, que sempre que a gente solicita, né, realizam os pedidos ou tentam resolver, né, alguma situação que nos é cobrada pela comunidade. Também agradecer à mesa diretora, ao secretário Franklin, vice-presidente Gilberto, que me acompanharam neste ano, né. Ser presidente, com certeza, não é só um compromisso, né, mas um aprendizado que levo para a minha vida. Com certeza, saio daqui com uma bagagem ainda maior de aprendizado. Também dizer que tivemos muitos projetos aprovados, mais de 100 projetos aprovados nessa casa, que com certeza são voltados na melhoria da nossa cidade, bem como na qualidade de vida da nossa população. E dizer que continuo trabalhando, né, para que nosso município seja guiado por pessoas que pensem no futuro de nossos filhos, buscando recursos sem medir esforços para poder investir cada vez mais em nosso município. A gente sabe que tem muito por fazer ainda, temos obras iniciadas, tem obras paradas agora, mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente, quando mexe com obra, até obra particular, a gente sabe o quanto que demora. Então, uma obra particular já é demorada, então tu imagina de município, né, do nosso município. Então, a gente, claro, tem que cobrar, eles têm o tempo estimado para fazer, né? Mas a gente tem que cobrar para que seja feito o mais rápido possível. Também gostaria de desejar ao futuro presidente um bom trabalho, né, que pode contar comigo no que precisar. E, para finalizar, né, não vou me estender, desejar aí a todos um feliz e abençoado Natal, um próspero ano novo, né, deixar aqui meu muito obrigado a toda a comunidade de Nova Boa Vista e que tenhamos uma vida longa e sadia para a nossa comunidade. Boa noite a todos. Convido o vereador Eider Milani para que reassuma a direção dos trabalhos da mesa. Agradeço ao vereador Gilberto Piaia por ter me substituído e daremos prosseguimentos aos trabalhos. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação das proposições.
Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 101/2025. Senhor presidente, eu queria dar uma sugestão aqui, que fosse consultado o plenário para nós votarmos em bloco o projeto 110 e 111 e também daí em outro bloco o 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109. Sugiro também que seja feito, então, de repente, lido somente uma justificativa de um projeto, porque são todos do mesmo sentido aí, se assim o plenário entender. Consulta o plenário, então, se todos concordam. Estão de acordo? Presidente, só para concluir essa questão, então, a justificativa, geralmente, ela é idêntica a uma outra nos casos de renovação em projeto da mesma natureza, muito similar. Então, se todos concordam, eu vou fazer a leitura das emendas de todos eles em sequência e Exato. Depois colocamos em votação. Pode ser? Isso aí. Então, vamos lá. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 101/2025, de 12 de dezembro de 2025. Autoriza o município de Nova Boa Vista a conceder o uso de bens móveis que relaciona a entidades comunitárias e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 101/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, na oportunidade em que saudamos a vossas excelências, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a análise e aprovação em regime de urgência pelos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Sabidamente, o município de Nova Boa Vista possui forte vocação agrícola, sendo os pequenos e médios produtores a base da economia local. E o Poder Público Municipal promove, incentiva e pretende dar continuidade às ações e atividades relacionadas ao desenvolvimento da agricultura, visando melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida das comunidades rurais do município de Nova Boa Vista. Grande parte dos bens relacionados já se encontram há anos sob responsabilidade de grupos de agricultores, entidades comunitárias ou associações, que fazem uso dos equipamentos nas atividades produtivas de interesse coletivo. Nesse sentido, pretende regularizar a concessão de uso dos bens móveis públicos, sendo os equipamentos relacionados na tabela constante do artigo 2º desta lei, as entidades compostas por produtores rurais do município. Conforme preceitua o artigo 75 e também o artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, a cessão ou concessão de uso de equipamentos deverá ser autorizada pelo Poder Legislativo, bem como o referido uso deve se dar a título precário por tempo determinado de até 4 anos. Desta forma, a efetiva disponibilização do bem público na forma e condições estipuladas é atribuição do poder público, que, buscando estender o alcance e eficiência da sua utilização, visa atingir o fim específico, que é a satisfação do interesse público, aqui das comunidades interioranas, consolidando o modelo já tradicional de cooperação entre o município e os grupos organizados. Isso posto, contamos mais uma vez com o aval de vossas excelências na análise e aprovação do mesmo, em seu regime de urgência, dada a necessidade da utilização dos equipamentos nas atividades primárias, base de nossa matriz econômica. Oportunidade em que reiteramos nossos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 101/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura dos projetos de lei número 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109. Leitura das emendas dos projetos de lei mencionados então pelo presidente com a concordância do plenário. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 102/2025, de 12 de dezembro de 2025,
Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um professor de português previsto na Lei Municipal número 2542 de 2023. Projeto de Lei número 103/2025, de 12 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um professor de educação infantil previsto na Lei Municipal número 2725 de 2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 104/2025, de 12 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas nas leis municipais número 2411 de 2022, 2537 de 2023 e 2663 de 2025. Projeto de Lei número 105/2025, de 12 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas nas leis municipais número 2428/2023, 2539/2023 e 2662/2025 e da outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 106/2025, de 12 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas nas leis municipais número 2300/2021, 2490/2023, 2538/2023 e 2661/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 107/2025, de 12 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas na Lei número 2715/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 108/2025, de 12 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas na Lei número 2561/2024. E o projeto de lei número 109/2025 do Poder Executivo Municipal, de 12 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um enfermeiro previsto nas leis municipais número 2358 de 2022, 2474 de 2023, 2544 de 2023, 2649 de 2024 e 2711 de 2025. Coloco os projetos em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam os projetos de lei do Executivo número 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro os projetos aprovados por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 110/2025 e do projeto 111/2025. Leitura das emendas dos projetos de lei número 110 e 111/2025. Projeto de lei do Poder Executivo número 110/2025, de 12 de dezembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar um visitador PIM e um enfermeiro em caráter temporário por excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 111/2025 do Poder Executivo Municipal, de 12 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar 2 operadores de máquinas em caráter temporário por excepcional interesse público e da outras providências. Coloco os projetos em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam os projetos de lei do Executivo número 110 e 111/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade.
Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 112/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 112/2025, de 12 de dezembro de 2025. Altera dispositivos da Lei Municipal número 1033 de 2008, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 112/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora submetemos à apreciação dessa Câmara Legislativa Municipal dispõe sobre a alteração apenas do item 8 do anexo 2 do Código Tributário Municipal, que estabelece os valores para inscrição em concurso público para os cargos de nível superior, médio e simples. Nesse sentido, informamos a existência de comissão especial para a realização de estudos técnicos preliminares à realização de concurso público, instituída através da portaria número 7480/2025, em 9 de abril de 2025, a qual vem realizando estudos constantes para a realização de certame público que atenda às necessidades da administração pública e à qualidade dos serviços públicos em geral. Ademais, salientamos que os valores ora propostos foram objeto de estudo da comissão referida e neles estão compreendidas as atualizações financeiras de mercado, a comparação às taxas de certame aplicadas na região, assim como a previsão de gastos despendidos para a realização da prova competente. Portanto, ante o exposto, considerando a sugestão da comissão especial, bem como em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, certos de vossa compreensão e colaboração, contamos com o aval de vossas excelências na análise e aprovação desta proposição, para que se possa valer no próximo exercício financeiro no qual pretende-se realizar o certame. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 112/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 113/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 113/2025, de 12 de dezembro de 2025. Dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social do município de Nova Boa Vista. Justificativa do projeto de lei número 113/2025. Senhores vereadores, senhor presidente, integrantes do Poder Legislativo Municipal. Considerando a necessidade de ajustar as alíquotas de custeio do regime próprio de previdência social do município, em conformidade com as exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Emenda Constitucional número 103/2019, bem como pelas diretrizes da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, assim como sendo imperativo que o município, de forma equilibrada e responsável, adote alternativas para enfrentar a escalada no aumento dos custos do seu regime próprio de previdência social, RPPS, a qual exerce pressão cada vez maior sobre o orçamento, circunstância com real potencial de vir a dificultar, em um curto espaço de tempo, os investimentos públicos necessários para a prestação de serviços de qualidade à comunidade, bem como o próprio pagamento dos benefícios garantidos aos servidores municipais. Nesse contexto, considerando o cenário constitucional atual, inaugurado em 12 de novembro de 2019, com a promulgação da Emenda Constitucional número 103, publicada no Diário Oficial da União em 13 de novembro, submetemos a essa Casa Legislativa o presente projeto de lei, para que, após a aprovação desta, tenha seguimento, tramitação e subsequente votação. O projeto trata do custeio do RPPS e sua aprovação é imprescindível para fundamentar a adoção de novo plano de recuperação do passivo atuarial, ora proposto. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 113/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade.
Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 114/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 114/2025, de 12 de dezembro de 2025. Dispõe sobre a estrutura da unidade gestora do regime de previdência social dos servidores efetivos do município de Nova Boa Vista e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 114/2025. Senhores vereadores, senhor presidente e integrantes do Poder Legislativo Municipal. O presente projeto de lei tem por finalidade promover a reestruturação da unidade gestora do regime próprio de previdência social, RPPS, dos servidores públicos efetivos do município, assegurando maior eficiência, transparência e conformidade com a legislação previdenciária vigente. A necessidade de atualização organizacional decorre das exigências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Emenda Constitucional número 103/2019 e pelas normas complementares da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que determinam padrões mínimos de governança, gestão, controles internos e transparência aos entes federativos que mantêm a RPPS. A atual estrutura administrativa do RPPS municipal apresenta limitações práticas, que comprometem a plena execução das atividades previdenciárias, especialmente no que se refere à gestão atuarial, financeira e administrativa. A ausência de setores específicos, de organograma atualizado ou de definição clara de competências impacta diretamente na eficiência do sistema e dificulta a observância das regras do equilíbrio financeiro e atuarial. A reestruturação ora proposta aprimora os mecanismos de governança, fortalece o controle social, define atribuições de forma clara, atualiza o quadro organizacional e institui melhorias necessárias à adequada gestão dos recursos previdenciários. A implementação desta reestruturação representa uma medida essencial para garantir a sustentabilidade do RPPS, proporcionando maior segurança jurídica e garantindo a continuidade do pagamento dos benefícios atuais e futuros. A modernização da unidade gestora também contribui para prevenir riscos administrativos, otimizar a aplicação dos recursos previdenciários e elevar o padrão de governança institucional. Diante do exposto, considerando o interesse público e a necessidade de aperfeiçoamento da gestão previdenciária municipal, submetemos este projeto de lei à apreciação dos nobres membros do Poder Legislativo, confiando em sua aprovação. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 114/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 020/2025. Projeto de resolução do Poder Legislativo Municipal número 020/2025, de 16 de dezembro de 2025. Autoriza a viagem de até 3 vereadores a Brasília. Artigo 1º. Ficam autorizados até 3 vereadores a viajar a Brasília pelo período de até 5 dias entre os dias 1º e 28 de fevereiro do ano de 2026, tendo em vista a necessidade de acompanhar os pleitos municipais junto aos ministérios do Governo Federal, visando o encaminhamento das demandas da municipalidade, além da realização de contato e visitas a gabinetes de deputados, senadores e demais setores do Governo Federal em defesa dos interesses da coletividade nova boavistense. Artigo 2º. Ficam autorizados os vereadores a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste poder, vigentes no ano exercício de 2026. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilo, 16 de dezembro de 2025. Assina a mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a intenção de os vereadores municipais realizarem visitas a gabinetes de parlamentares e ministérios do Governo Federal para acompanhar o andamento dos pleitos municipais e buscar a liberação de recursos para o município de Nova Boa Vista. Destaca-se a importância das viagens de vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, tendo em vista que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade que podem reverter-se em benefícios para a população nova boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução,
uma vez que se trata de matéria interna deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilo, 16 de dezembro de 2025. Assina a mesa diretora. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 020/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de realizar a leitura de um ofício de condolências. Ofício número 059/2025. Estimados familiares de Helena Seltenreich. Condolências aos familiares. Estimados familiares, é com muito pesar e ainda profundamente consternados que os vereadores municipais, integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo de Nova Boa Vista, vêm por meio deste manifestar sua solidariedade e os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento de Helena Seltenreich. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Eider Vilas Milani, presidente do Poder Legislativo, e demais vereadores de todas as bancadas. Passamos para a quinta fase da sessão, eleição da mesa diretora. Nos termos do artigo 152 e seguintes do regimento interno, passamos agora à eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista para a sessão legislativa de 2026. Tivemos 2 chapas inscritas, com a seguinte composição. Chapa número 1, presidente vereador Franklin Kleman, vice-presidente vereador Neuri Stagmeier, secretário vereador Ricardo Sausi. Chapa número 2, presidente vereador Arley Lochaister, vice-presidente vereadora Clair Liu, secretário Lucas Chu. Nos termos do artigo 153 do regimento interno, escrita 2 chapas, realizaremos a votação nominal. Passamos à chamada dos vereadores para proferir o seu voto. Vereador Franklin Kleman. Chapa 1. Chapa 1. Vereador Lucas Chu. Chapa 2. Vereador Arley Lochaister. Chapa 2. Vereadora Clair Liu. Chapa 2. Vereador Gilberto Piaia. Chapa 1. Vereador Ricardo Sausen. Chapa 1. Vereador Neuri Stagmeier. Chapa 1. Vereador Clair Panzenhagen. Chapa 2. Eu, vereador Eider Vilas Milani, declaro meu voto para a chapa 1. Então, declaro o resultado da eleição. 5 votos para a chapa 1, 4 votos para a chapa 2. Declaro eleita a chapa 1 para a mesa diretora da Câmara para o ano de 2026, ficando assim composta. Presidente vereador Franklin Kleman, vice-presidente Neuri Stagmeier, secretário Ricardo Sausen. Proposta da composição de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem-Estar Social. Então tem a proposta aqui, se vocês acharem que é válida, eu vou ler aqui como ficou. Presidente vereador Eider Vilas Milani, relator Ricardo Sausen, revisor Clair Panzenhagen, suplente Arley Lochaister. Proposta de composição da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. De acordo, presidente Gilberto Miguel Piaia, relator Neuri Stagmeier, revisor Clair Liu e suplente Lucas Chu. Todos estão a favor? Concordam com a... Então a gente substitui a Clair, que seria revisor, pelo Lucas Chu, né? Aqui. Tá. Então, tá, beleza.
Informo que a instalação das comissões permanentes dar-se automaticamente no dia 1º de janeiro para todos os efeitos legais. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro esta sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão legislativa de 2025. Conforme o disposto no artigo 4º, inciso 1º do Regimento Interno, a Câmara Municipal estará de recesso durante o mês de janeiro, ficando convocados desde já os nobres colegas para a primeira sessão ordinária da sessão legislativa de 2026, a se realizar no dia 3 de fevereiro, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite e bom recesso a todos.